Continuando a questão anterior, nós temos aqui uma permutação de 3, porque as mulheres elas podem alternar entre si. Por isso eu vou multiplicar a permutação de 6 pela de 3. Multiplicando tudo, eu tenho 4.320. Com duas bandeiras vermelhas indistinguíveis, ou seja, eu não tenho como distinguir uma da outra, 3 azuis e uma branca, quantos sinais diferentes podemos emitir pendurando todas elas enfileiradas no mastro de um navio? Então, aqui é bem parecido com os anagramas, porque se eu trocar a posição dessa bandeira vermelha por essa, vai ficar a mesma organização de bandeiras. Por isso que eu vou usar a permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 bandeiras, só que 2 estão repetidas, que são as vermelhas, e as 3 azuis. Permutação de 6, eu tenho 6 fatorial no numerador, dividido pelos elementos repetidos em fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. E 2 fatorial é 2 vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Veja que para facilitar, a gente pode usar o cancelamento na divisão, como tudo está multiplicado. 3 vezes 2 vezes 1 é 6, e 3 vezes 2 vezes 1 é 6 também. 4 dividido por 2 é 2. Então, eu faço 6 vezes 5, 30. E 30 vezes 2, 60. Ou seja, são 60 opções. Nessa questão 27, deseja-se arrumar em um instante 4 livros de matemática, 3 de química e 5 de português, todos diferentes. Ou seja, é diferente daquelas das bandeiras. As bandeiras, como elas eram indistinguíveis, quando eu mudava de posição ficava a mesma. Mas os livros de matemática, eles são diferentes, todos são diferentes. Os de química também, os de português. Quantas são as possibilidades de arrumação? Veja que ao todo eu tenho 12 livros, 5 mais 3, 8, 8 mais 4, 12. Então, eu tenho uma permutação de 12. Quando eu multiplico a permutação de 12 fatorial, 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1... Então, o resultado dessa multiplicação, que é um pouquinho grande, é de 479 milhões e 1.600. Então, esse é o resultado. Aí, na letra B, ele diz: os livros de uma mesma matéria permanecerem sempre juntos. São 3 matérias, então eu vou ter um grupo de matemática, eu vou ter o grupo de química e eu vou ter o grupo de português. Vou colocar aqui, ó, matemática, química e português. Aqui, se eu alternar eles, contando eles como um só, eu vou ter uma permutação de 3. Só que esses livros de matemática, eles podem alternar entre si, do mesmo jeito os de química, do mesmo jeito os de português. Se os de matemática se alternarem entre si, como são 4 livros de matemática, então eu vou ter uma permutação de 4. Se os livros de química alternarem entre si, como são 3, é uma permutação de 3. E os de português são 5, então é uma permutação de 5. Lembrando que essas permutações aqui ainda serão multiplicadas pela de cima, porque essa permutação de 3 de cima aqui que eu coloquei, ela é a permutação de blocos. É como se o bloco de matemática trocasse pelo de química, ou de química pelo de matemática, e também com o de português. Português com química, química com português. Então, é essa permutação. Por isso que nós vamos ter 4 permutações para resolver. Permutação de 4 é o 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Do mesmo jeito, o 5 fatorial, 5 vezes 6, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. E o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Aqui 6. Se eu quiser multiplicar tudo de uma vez, eu também posso. Eu já sei que o 5 fatorial é 120. Aí, vezes 6. Aí, veja, quando eu multiplicar tudo, eu tenho um resultado de 103.680. Ou seja, são 103.680 quando
Os livros de matemática ficam juntos, os de química ficam juntos e os de português ficam juntos. Pois, obrigada e até a próxima aula. Fiquem com Deus.